Boa tarde, sétimo ano. Aqui é a professora Érica Paula. Eu quero que todos estejam bem, espero, né? Que todos estejam com saúde. Fechamos, graças a Deus, o nosso primeiro bimestre com louvor, graças a Deus, com a participação de todos interagindo. Vamos continuar no mesmo foco no segundo bimestre, porque a vida não parou, né? Nós temos que continuar e no foco, estudar, sempre. Para a gente conseguir coisas melhores, o estudo é em primeiro lugar, tá bom? Nós vamos começar esse segundo bimestre falando sobre equação do primeiro grau. Quando eu falo de equação, eu estou falando que equação, essa palavra equação, ela vem de igualdade, equilíbrio. Então, nós vamos começar a utilizar agora as equações do primeiro grau. Matéria fácil, não é difícil, é muito gostosa de aprender. Então, eu gostaria da interação e da participação de todos vendo esse vídeo, interagindo após a exibição do vídeo. Depois eu vou postar um vídeo também com a explicação, tudo direitinho, tá bom? Então, vamos lá. Qual o objetivo? O objetivo é explorar as linguagens algébricas para reconhecer situações que envolvem equações do primeiro grau. Então, o que é equação? Equação é toda sentença matemática expressa por uma igualdade, em que exista uma ou mais incógnitas. Então, agora nós vamos trabalhar efetivamente com aquelas letras. Lembra que no bimestre passado nós falamos sobre famílias e tal. Então, agora nós vamos trabalhar de uma forma mais efetiva em cima da equação, tá bom? Vamos lá, vamos prestar atenção. Quando eu falo de equação, toda vez que eu falo de equação, eu peço que vocês pensem numa balança, né? A balança de um prato precisa do mesmo peso dos dois lados para ela se manter equilibrada. Vamos pensar numa gangorra. Quando uma pessoa é mais pesada, o outro lado não abaixa, e quando a pessoa tem o mesmo peso, não fica assim reto. Então, assim que nós vamos pensar em relação à equação. As igualdades são como essas balanças de prato, precisam ter o mesmo valor em ambos membros da igualdade. Escreva uma igualdade para cada balança e determine o valor que foi apagado para mantê-las equilibradas. Então vamos lá. Aí na minha primeira balança, nessa primeira balança aí que vocês estão vendo aqui, ó, nós temos aqui 6 mais algum número que eu não sei quem é, que está deste lado da igualdade ou da balança. Aí tem o meio aqui da balança e do outro lado tem o 13. Qual o número que eu tenho que somar para ficar equilibrada? Então, se aqui tem 6, para chegar a 13, qual o número que eu tenho que colocar aqui? É o número 7. Eu botando o número 7, no caso, antes de botar o número 7, o número 13 está lá em cima e o outro lado está cá embaixo. Eu botando aqui o 7, vai ficar equilibrado. Vamos lá, aqui nessa outra balança, eu tenho 17, eu tenho esse meio e tenho 2 vezes algum número que eu quero descobrir, mais 5. Qual é o número que eu tenho que colocar aqui nesse espaço aqui para que a minha balança venha ficar equilibrada? O 6, porque o 6 vezes 2, 12, mais 5, 17. Então, a balança ficou equilibrada. Vamos lá. Aqui eu tenho um 8, o sinal de menos e o número que eu quero descobrir. Só que outro lado da balança está o número 2. Então, vai ficar 8. Qual é o número que eu tenho que subtrair aqui para ficar igual a 2? O 6, porque 8 menos 2, 8 menos 6, 2. Do outro lado também é o 2. Então, nós temos que pensar que a equação é como se fosse uma balança. Tem um lado, tem um sinal de igual e tem um outro lado. É igualzinho uma balança, tá bom? Vamos lá. Aí agora vamos trazer isso para a matemática. Nós temos o seguinte
seguinte expressão aqui, que eu vou trazer do português para a matemática. Tá assim, ó. Represente cada situação a seguir com uma sentença matemática. Um número somado a 3 unidades é igual a 26. Aí a outra, o triplo de um número menos 17 unidades é igual a 13. A soma de 7 unidades, a metade de um número, é igual a 35. Isso são sentenças no português que eu tenho que trazer para a matemática e vou transformar isso em uma equação. Vamos lá. Vamos observar o seguinte. Observando as sentenças matemáticas que você elaborou, nós falamos, pensamos na sentença, só não escrevemos ainda. Vamos lá. A expressão algébrica envolve coeficiente numérico, parte literal e suas operações. Isso é uma expressão algébrica. Agora, na equação, é o seguinte. A equação é toda sentença matemática expressa por uma igualdade que existe entre uma ou mais incógnitas. Então, qual é a diferença entre expressão algébrica e uma equação? Expressão algébrica vai ter somente a expressão. Eu vou escrever lá 2x mais 10. 2x mais 10 é uma expressão algébrica. Agora, já na equação, vai ter 2x igual a 10. Isso é uma equação. O que dá referência para você entender que é uma equação é o sinal de igual. Então, toda vez que você vê o sinal de igual, entre uma expressão e outra expressão, é uma equação. Vamos lá. Agora há pouco, eu falei para vocês que eu vou trazer do português para a matemática e vou transformar isso em uma equação. Então, vamos lá, ó. Um número somado a 3 unidades é igual a 26. Vamos lá. Um número, eu sei quem é? Não. Vou chamar esse número que eu não sei quem é de x, ok? Aí vou somar esse número que eu não sei quem é a 3 unidades. Então, se é somar, sinal de mais. Vou somar com 3. Então, x mais 3 é igual, o sinal de igual, olha aqui, ó, o sinal de igual a 26. Se é igual a 26, como é que transformou isso em uma equação? X mais 3 igual a 26. Se tem um sinal de igual, é uma equação. Vamos lá. O triplo de um número menos 17 unidades é igual a 13. Eu sei quem é o número? Não, não sei qual é o número. Agora, o triplo desse número, toda vez que eu falo de triplo, nós já falamos isso lá quando eu falei sobre expressão algébrica. O triplo de um número é o quê? Eu pegar alguma coisa e multiplicar por 3. Então, vai ficar o triplo de um número, 3x, menos 17. Então, vai ficar 3x menos 17. É igual, o sinal de igual, a 13. A expressão ficou 3x menos 17 igual a 13. Próximo exemplo. A soma de 7 unidades a metade de um número é igual a 35. Vamos lá. A soma de 7 unidades. Eu peguei 7 coisas e somei com a metade de um número que eu não sei o que é. O que é metade? Metade é eu pegar um chocolate e dividir ele no meio. Então, é um chocolate dividido por 2. Então, como eu não sei quem é o número, é x sobre 2. Então, x sobre 2 mais 7 é igual a quanto? 35. Então, ficou x sobre 2 mais 7 igual a 35. Vamos lá, vamos agora nas definições básicas da equação. Toda equação possui igualdade e incógnita. O que é isso? Toda equação possui sinal de igual entre as expressões e uma incógnita. O que é essa incógnita?
O x, o y, normalmente nós trabalhamos muito com o x. Então, a equação, ela quer dizer, ela tem que ter um sinal de igual e tem que ter a letra, né? A incógnita é o número desconhecido, representado geralmente pela letra x. Resolver a equação é encontrar o valor de x para que torna essa igualdade verdadeira, para que tenha equilíbrio. Vamos voltar lá a pensar na balança, que quando eu acho o valor de x, eu acho o equilíbrio, a balança fica vertical. Vamos lá. Dado uma equação do primeiro grau, qualquer, o conjunto de números, incógnitas e operações disposta à esquerda da igualdade é conhecido como primeiro membro. Então, o que está antes do sinal de igual é chamado de primeiro membro. Quem está depois do sinal de igual é chamado de segundo membro. Aí eu botei um exemplo, ó. 7x mais 80 igual a 4x menos 7. Quem é o primeiro membro aqui? 7x mais 80. Quem é o segundo membro? 4x menos 7. Então, aqui é o primeiro membro e depois da igualdade é o segundo membro. Repetindo, antes do sinal de igual, primeiro membro. Depois do sinal de igual, segundo membro. Vamos lá, aqui, ó. O primeiro membro é composto por 7x mais 80. Esse é o primeiro membro. O segundo membro, por 4x menos 7. Além disso, cada parcela que é somada ou subtraída de uma equação é chamado de termo. Cada pedacinho que compõe essa equação é chamado de termo. Então, vamos lá. Logo assim, pegando o exemplo, ó, cada pedacinho, 7x, um termo. 80, outro termo. 4x, outro termo. O 7 sozinho é outro termo. Então, cada pedacinho que compõe essa equação é chamado de termo. Então, vamos recapitular o que nós falamos aqui. Nós temos primeiro membro e nós temos que vem antes do sinal de igual. Nós temos o segundo membro que vem depois do sinal de igual. E cada pedacinho eu vou chamar de termo. Continuando aqui na nossa explicação sobre a equação do primeiro grau, nós vamos agora resolver a equação do primeiro grau. Então, nós temos aqui essa equação aqui, ó. Já falei para vocês que equação vai ter sempre o sinal de igual. Aqui, ó. O sinal de igual está aqui. Então, desse lado aqui é o primeiro membro e desse lado aqui da igualdade, segundo membro. Então, aqui é o primeiro membro antes da igualdade e aqui segundo membro depois da igualdade. Então, como é que eu vou resolver a equação do primeiro grau? Primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte, que a letra, no caso aqui, é o x, certo? A letra, ela sempre tem que ficar do lado do primeiro membro. A letra fica sempre do lado do primeiro membro. E do segundo membro fica só os números. Então, as letras ficam do primeiro membro e os números ficam no segundo membro. Então, quando eu pego uma equação, primeira coisa que eu tenho que fazer, eu falo para os meus alunos que eu tenho que arrumar a casa. O que é arrumar a casa? Deixar letras deste lado da equação e número sozinho somente desse lado da equação. Porém, tem uma pequena observação. Qualquer movimentação que eu ultrapassar este sinal de igual aqui, eu tenho que trocar o sinal. Então, se eu passar uma letra daqui para cá, eu mudo o sinal. Se eu passar um número daqui para cá, eu mudo o sinal. Então, vamos arrumar essa casa aqui. Então, eu tenho x mais 4 igual a 7. Aí, eu vou arrumar a casa. O x está no lugar dele certo? Tá. Por quê? Letra tem que ficar do primeiro membro. Então, vamos lá.
X está no lugar dele certo. Vou repetir. Agora o 4, ele está no lugar dele certo? Não, porque o 4 ele tem que ficar do outro lado da igualdade. Ele tem que ficar depois. Então, o que eu vou fazer? Não tem mais nenhuma letra aqui. Eu vou repetir o sinal de igual. O 7 está no lugar dele certo? Está. Repito o 7 e vou transportar um 4 para o outro lado. Lembrando que toda vez que eu fizer esse transporte, eu tenho que trocar o sinal. Então, aqui não está o sinal de mais? Quando ele passa para o outro lado, ele vai virar menos. Vai ficar menos 4. Vou continuar. X é igual a 7 menos 4, 3. Resposta final, x é igual a 3. Vamos repetir. Eu tenho aqui este primeiro membro, o sinal de igual, este segundo membro. Letra com número, letra sozinha, desculpa, letra sozinha é só deste lado. Número é do outro lado. Então, letra desse lado da igualdade, número do outro lado da igualdade. Se eu fizer qualquer movimentação, eu tenho que trocar o sinal. Vamos lá, outro exemplo aqui. Eu tenho x menos 10 igual a 6. Vamos lá. X menos 10 igual a 6. Lembrando que esse aqui é o primeiro membro e o segundo membro. Se eu fizer qualquer movimentação, eu tenho que trocar o sinal. Então, eu vejo a equação. Primeira coisa que eu tenho que fazer, arrumar a casa. Deixar número com letra desse lado, número sozinho do outro lado. Então, vamos lá, ó. X está sozinho. Não tem lugar, tem nada para fazer com ele. Então, eu vou botar o sinal de igual, porque eu não tenho mais nenhuma letra. Já já nós vamos fazer outros exemplos com mais letras, mas por enquanto só tem o x. Então, o x, o que eu vou fazer com o x? Repetir. Repito o x. O menos 10, ele não está no lugar dele certo, porque o menos 10 tem que estar do outro lado, pertinho do 6. Então, o que eu faço aqui? Repito 6. O menos 10 vai passar por cima da igualdade. Quando passa para o outro lado, vai virar mais 10. Então, x é igual a 6 mais 10, 16. Resposta final. Vamos lá, outro exemplo. Eu tenho aqui, ó, x mais 15 igual a 18. Vou botar até um sinal de menos aqui, menos 18. Vamos lá. X mais 15 menos 18. O x está no lugar dele certo? Está, porque tem que ficar aqui. Então, vou repetir ele. Agora, o que eu faço? O menos 18 está no lugar dele certo. Eu vou repetir. E o 15, tá? Não. O 15 vai passar para o outro lado. Tem o sinal de mais. Quando ele atravessa aqui a ponte, o sinal de igual, ele tem que mudar de sinal. Então, vamos lá. X é igual a menos 18. O 15 está positivo? Menos 15. Então, x é igual a menos 18 menos 15. Eu tenho uma dívida de 18 e tenho uma dívida de 15. Então, eu vou ficar com a dívida de menos 33. Resposta final. Vamos lá, outro exemplo para a gente fechar. Ó, por enquanto, eu só estou fazendo esses exemplos com uma letra só com a letrinha, só com X. Daqui a pouco nós vamos acrescentar mais um pouquinho. Então, vamos lá, ó. X mais 13 menos 20. O X está no lugar dele certo, não tá? Se ele está no lugar dele certo, eu vou repetir. Agora, tem mais alguma letra ali? Não tem. Então, eu tenho que... Repito o sinal de igual. Repito menos 20. E o 13 está positivo. Vai passar para o outro lado para ficar juntinho com 20.
Quando ele muda de lugar, tem que trocar o sinal. Então, vai ficar menos 13. Então, x é igual a menos 20 menos 13. Resposta final, menos 33. Espero que ninguém tenha ficado com dúvida. Se alguém ficou com dúvida, faça a pergunta que eu respondo para vocês lá no grupo, tá bom? Vamos lá, continuando agora com outros exemplos mais elaborados. Eu tenho aqui, ó, 2x mais 30 é igual a x menos 40. Eu falei para vocês que aqui é o primeiro membro e aqui é o segundo membro, certo? Porém, seguinte, falei também que número com letra, ó, número com letra sempre no primeiro membro. Número sozinho no segundo membro. Então, eu tenho aqui, ó, vou olhar a equação x mais 30 igual a x menos 40. O que eu vou fazer? Tenho que arrumar a casa. O que é arrumar a casa? Botar número com letra de um lado e número sozinho do outro. Então, vamos arrumar essa casa. 2x. Ó, não tem desse lado aqui, eu não tenho mais nenhuma letra. Porém, desse outro lado, eu tenho x. Quando eu vou passar o x para o outro lado, eu tenho que trocar o sinal. Então, vai ficar menos x igual, repito, menos 40, porque está no lugar dele certo. E o 30, que é positivo, vai passar para o outro lado, menos 30. Repetindo, vou olhar a equação e vou fazer. Vou arrumar a casa. Arrumar a casa é botar número com letra de um lado e número sozinho do outro. Arrumei a casa aqui, ó. Ficou 2x menos x igual a menos 40 menos 30. Agora, o que eu vou fazer? Ó, eu falei para vocês, nas aulas passadas, que nós só podemos juntar quem for da mesma família. Então, aqui eu tenho família do x, família do x. Então, eu posso fazer essa conta. Então, o que eu faço? Qual é a regra? Eu repito a família, só que uma coisa, toda vez que vocês verem um número, uma letra sozinha, essa letra aqui tá sozinha, professora, que número que é esse aqui? É o número 1. Não tem sinal, não tem número, é número 1, tá bom? Então, toda vez que vocês verem a letra sozinha, representa aí na frente um número 1. Então, vai ficar assim, ó, 2 menos 1, 1. Não precisa colocar um x, tá bom? Igual, agora eu faço a conta desse lado. Menos 40, menos 30, menos 70. E acabou a conta. Agora vamos lá, outro exemplo. 5x menos 18 igual a 3x mais 22. Vamos lá. 5x menos 18 igual a 3x mais 22. O que eu vou fazer? Primeiro membro, segundo membro. Passar número com letra desse lado e número sozinho do outro lado. Se eu trocar qualquer eles de lugar, tem que trocar o sinal. Vamos arrumar a casa. 5x. Eu vou repetir porque está no lugar dele certo. Agora, esse 3x passa para o outro lado. Vai virar menos 3x. Igual. O 22 está no lugar dele certo, eu repito. O menos 18 vai passar para o outro lado, que é o lugar dele certo, mais 18. Então, repetindo, vou arrumar a casa. 5x menos 3x. Ok. Igual a 22 mais 18. Por que mais 18? Porque passa para o outro lado, muda de sinal. Passou o 3x para esse lado, muda de sinal. Eu não posso esquecer disso de maneira nenhuma, é muito importante. Qualquer movimentação que o número ou a letra passe por cima do sinal de igual, eu tenho que mudar o sinal. Então, aqui vai ficar, ó, mesma família, mesma família. Repito a família, que é o x,
E agora, 5 menos 3, 2. Repito o sinal de igual. Agora eu tenho 22 mais 18. 22 mais 18 dá quanto? Ó? 2 com 8, 10. Sobe 1. 2 com 1, 3 com 1, 4. Que dá 40. Mais 40. Professor, e agora? A resposta de x é 40? Não, ainda não acabou. Eu só termino a equação quando o x está sozinho, igual está esse aqui, ó. O x só tem o número 1, mas aqui o x está 2. O que eu vou fazer? Repito o sinal de igual. Repito o 40. E repito o x. Repito o x, repito o sinal de igual, repito o sinal de 40. E o 2, professora? O que eu faço com ele? Esse 2, vou até trocar aqui a cor da caneta para vocês prestarem atenção. Esse 2 vem aqui para baixo, ó. Ele vem para cá, embaixo do 40, dividindo. Por que dividindo, professora? Porque esse 2, ele está multiplicando com x. Quando eu jogo ele aqui para baixo, ele está multiplicando. Quando ele vem aqui para baixo, ele divide. Então, agora eu posso fazer a conta. X é igual a 40 dividido por 2, 20. Agora, terminou a conta. X é igual a 20. Vamos fazer aqui outro exemplo, pequenininho? Vamos lá. 3x mais 10 igual a menos x menos 30. Vamos lá. Vamos resolver isso aqui. Aí vai ficar, ó, tem que arrumar a casa. O 3x está no lugar dele certo. Repito, 3x. Aqui, ó, tá menos x. Vai passar para o outro lado, vai virar o quê? Mais x. Porque eu só estou arrumando a casa. Botando cada um no seu lugar. E quando eu faço qualquer movimentação, eu tenho que trocar o sinal. Então, agora vai ficar aqui, ó, menos 30. Esse 10 está positivo, vai passar para o outro lado, menos 10. Então, aqui vai ficar, ó, vou somar as famílias. Aqui tem um 1 que eu falei para vocês que eu não escrevo, mas ele tá ali. Então, vai ficar 3 mais 1, 4x igual menos 30 menos 40. Eu tenho uma dívida de 30 e tenho uma dívida de 10. Vai ficar menos 40. Então, vai ficar x, repito menos 40, e o 4 vem para baixo, dividindo. Não posso esquecer disso. O 4 vem aqui para baixo, dividindo. 40 dividido por 4 dá 10, mas com o sinal negativo, x é igual a menos 10. Espero que não tenha ficado com dúvida. Quem ficou com dúvida, vamos lá no WhatsApp tirar todas as dúvidas, tá bom?